Olá, pessoal. Bem-vindos ao nosso curso. Eu sou o professor Leonardo Zanini e o tema da nossa aula de hoje é teorias sobre a posse. Bom, os romanos, eles eram juristas muito práticos. Eles conheceram o Instituto da Posse e eles disciplinaram a defesa da situação possessória. Mas, como eles eram muito práticos, eles acabaram não questionando a natureza jurídica da posse, nem sistematizaram regras acerca dessa matéria. Assim sendo, diante disso, o estudo da posse levou ao surgimento de muitas teorias, especialmente no século XIX, e teorias que procuravam explicar o conceito de posse. Mas essas teorias, elas podem ser reduzidas, apesar de serem muitas teorias, elas podem ser reduzidas a dois grandes grupos principais, que são o das teorias subjetivas e o das teorias objetivas. Ao lado dessas teorias, no início do século XX, surgiram novos estudos, mas esses novos estudos eles tiveram menor repercussão que essas duas grandes teorias, né, as teorias subjetivas e objetivas, tiveram menor repercussão, e esses novos estudos eles procuravam dar ênfase ao caráter econômico e à função social da posse. São as denominadas teorias sociológicas, que, apesar da existência, elas não vão ser aqui estudadas. Nós vamos estudar a teoria subjetiva e depois a teoria objetiva. Começando, então, pela teoria subjetiva, é a teoria de Savigny. A teoria subjetiva, ela foi desenvolvida, então, pelo jurista alemão Friedrich von Savigny, e ela foi bem desenhada aí na sua obra, que é intitulada O Direito de Posse. Em alemão, a obra chama Das Recht des Besitzes. E essa obra foi publicada em 1803, quando esse autor ele tinha apenas 24 anos. Nessa obra, o autor ele vai reexaminar as bases do Instituto da Posse. Ele vai tentar reconstruir o direito romano, como ele era, como ele foi feito, como é que a posse foi trabalhada no direito romano, e esse trabalho, pela grandiosidade dele, ele foi considerado por Hering a pedra fundamental aí da ciência do direito. Não obstante, aí o próprio Hering ele tenha divergido, como nós vamos ver, do Savigny em muitos pontos. O conceito de posse que foi dado por Savigny é o poder de dispor fisicamente da coisa com o ânimo de considerá-la sua e defendê-la contra a intervenção de outra. Então, essa que é a concepção, a conceituação que Savigny dava para a posse. E aí, então, para a teoria dele, considerando esse conceito, denominada, então, a teoria subjetiva, a posse ela vai resultar de dois elementos constitutivos. Então, para eu ter posse, eu vou ter que ter esses dois elementos constitutivos. Na ausência de um desses elementos, eu não vou ter posse, eu posso ter uma outra situação. O primeiro elemento é o corpus, é o chamado elemento material. E esse corpus ele representa o poder físico sobre a coisa. E o autor ele incluiu também, além do poder físico, depois numa revisão da teoria, ele incluiu também a possibilidade física de exercer influência imediata sobre a coisa, isto é, a possibilidade de exercer contato físico sobre a coisa. Então, se a gente pensar, por exemplo, num automóvel que está na rua, em princípio nós não temos um poder físico sobre essa coisa, mas o proprietário, o possuidor desse automóvel, ele vai ter a possibilidade de exercer o contato físico. E aí ele teria, então, o elemento corpus. O outro elemento é o elemento animus. O elemento animus ele é chamado também elemento intelectual. Ele vai constituir a intenção de ter a coisa para si. Constituir a intenção de ter a coisa para si como se fosse o dono, e também chamado aí animus domini, ou animus rem sibi habendi. Então, é a vontade que a pessoa tem de ter a coisa como se fosse sua, e aí ele vai exercer
o direito, né, como se fosse titular do direito de propriedade. Então, a ideia é, eu tenho um ânimos porque eu tenho a intenção de ser proprietário. Ainda dentro do ânimos, a gente vai incluir aí a possibilidade de excluir a coisa de influência estranha. Então, se eu tenho ânimos, eu quero agir como proprietário e em agindo, né, como tendo a intenção de ser proprietário, eu também vou excluir a influência, a atuação de pessoas estranhas. Então, para que haja posse, de acordo com essa teoria, é necessária a conjunção desses dois elementos. Então, deve haver o corpus, né, que é o elemento sem o qual não vai existir uma relação de fato entre a pessoa e a coisa, e deve existir o ânimos, isso é, né, a intenção de ter a coisa como própria, o chamado aí animus domini. Então, a posse ela vai ser mantida enquanto perdurar essa relação física entre o possuidor e a coisa possuída, bem como a intenção de ter a coisa como sua, como se fosse um proprietário. Se faltar o corpus, então nós vamos ter uma relação de fato entre a coisa e a pessoa. Então vai faltar essa relação de fato. E se faltar o ânimos, a gente não tem propriamente a posse, mas sim mera detenção. Então eu posso ter o ânimos, não ter o ânimos e ter o corpus. Se eu não tenho o ânimos, mas eu tenho o corpus, eu tenho mera detenção. Agora, se me falta o corpus, eu não tenho absolutamente nada. Né? Aquele que não tem consigo a coisa, mas tem a intenção de possuí-la como dono, né? Tem apenas o ânimos, em função da ausência do corpus, ele não tem absolutamente nada. Eu posso pensar que eu tenho o ânimos, eu tenho a intenção de ser dono de um carro de luxo, né? Mas eu não tenho esse carro comigo. Então, se eu não tenho esse carro comigo, eu não tenho absolutamente nada, eu tenho somente aí uma vontade. Então, por isso que, tendo o corpus, mas não tendo o ânimos, nós vamos ter a chamada detenção. Agora, se eu tiver apenas o ânimos e não tiver o corpus, então eu não tenho absolutamente nada, né? Eu vou ter simplesmente aí uma vontade. Então, justamente pela questão aí, por ter esse ponto, né, da intenção de ser proprietário, o chamado aí animus domini, como esse elemento ele é um elemento de destaque nessa teoria, é por isso que essa teoria ela é chamada teoria subjetiva, porque eu tenho que pesquisar a existência da vontade de ser dono. E aí, se eu encontrar a existência da vontade de ser dono, bem como o corpus, eu vou ter, sim, aí a posse. O problema é que se analisar esses dois elementos, né, eu tenho sempre que fazer análise desses dois elementos para saber se existe a posse. Em analisando esses dois elementos, eu vou chegar à conclusão que muitas situações, situações que realmente existiria aí, né, de acordo com o direito atual, existiria posse, para essa teoria não existiria. Então, se eu pensar no locatário, no arrendatário, no usufrutuário, né, eles não têm a coisa como própria, né, eles não têm o ânimos, eles vão exercer um direito de propriedade de outra pessoa, e aí, segundo essa teoria, segundo a teoria subjetiva do Savigny, essas pessoas elas são consideradas meramente como detentores desses bens e não possuidores, né? Porque elas possuem em nome de outra pessoa, possuem o nome de outro titular. Elas reconhecem o direito de propriedade dessa outra pessoa. Então, falta-lhes então o elemento subjetivo, e aí se eles têm somente o corpus, mas não têm o ânimos, o que nós vamos ter aí seria meramente uma detenção. E aí essa construção, ela vai gerar sérios problemas, né, em razão aí de não permitir a proteção do locatário, do arrendatário, do usufrutuário, né, caso eles venham a ser perturbados aí na sua situação. Então, se um terceiro vem e acaba realizando atos que
perturbem a situação deles, eles não vão poder usar de proteção possessória, porque como eles não são considerados possuidores, eles não teriam proteção possessória. E aí, em razão disso, eles teriam que fazer o quê? Teriam que recorrer ao proprietário. Eles teriam que falar, olha, proprietário, o imóvel foi invadido, então precisa ser utilizada eventuais ações possessórias contra a pessoa ou as pessoas que invadiram o imóvel. Então, esse é um problema sério dessa teoria, que não dá ação possessória para pessoas que realmente precisam de ter a ação possessória. E mais, né, segundo essa teoria, se a gente pegar um ladrão, um bandido, uma pessoa que obteve a posse de uma coisa pela violência, essa pessoa, por ter obtido posse, ainda que seja posse pela violência, ela vai receber proteção possessória contra quem não tiver uma melhor posse. Enquanto aquele que chegou de maneira justa, um locatário, ele não vai ter essa proteção possessória, conforme foi aí explanado. Ademais, existe ainda mais um outro problema, que diz respeito à necessidade da vontade. Como a teoria ela é baseada no ânimos, a gente precisa de uma vontade aí apreciável em direito. Mas existem certas pessoas que não podem exprimir, aí não poderiam adquirir a posse por não poder exprimir sua própria vontade, de acordo com a teoria do Savigny. Porque aí não é possível a gente pesquisar a intenção, né? Se essas pessoas elas queriam ser proprietárias, elas tinham a intenção de ser proprietárias ou não. Esse é o caso, por exemplo, de loucos, menores, incapazes. Essas pessoas elas não teriam como exprimir o ânimos. E aí, se não tem ânimos, não tem como falar em posse. Mas levantado esse problema, o Savigny ele acabou fazendo uma revisão da teoria, e aí foi, diante dessa revisão, dessa reformulação da teoria, ele acabou colocando a possibilidade dessas pessoas incapazes, que não podem exprimir a sua vontade, de adquirir por meio de representantes. Essa teoria, então, apesar dessas críticas aí, ela foi uma teoria que predominou durante o século XIX. Então, ela foi adotada pela generalidade das codificações, dos códigos das legislações do século XIX. Só que, diante dos problemas que foram constatados, diante da dificuldade dela em relação a alguns pontos, alguns deles nós vimos aqui, essa teoria sofreu constantes revisões por parte do Savigny, e aí nas sucessivas edições da obra, em razão das críticas que ele sofria, ele tentava dar uma arrumada na teoria, né? Ele remendava a teoria. E aí, diante disso, os códigos modernos não adotam mais essa teoria diante dessas dificuldades que ela apresentou para não resolver algumas situações que necessariamente são situações hoje de posse. Em todo caso, vale o estudo dessa teoria, ela foi muito importante para o estudo da posse, porque ela permitiu o desenvolvimento de outras teorias, especialmente aí a teoria objetiva, que é a teoria que nós vamos estudar agora. A teoria objetiva é uma teoria que é atribuída a Rudolf von Jhering. Então, o von Jhering ele vai dirigir aí sérias críticas à teoria do Savigny. Ele não vai criticar, logicamente, a pessoa, mesmo porque o Savigny foi professor do von Jhering, mas ele vai criticar a teoria. E aí ele vai demonstrar, então, como já vimos aí alguns pontos, a fragilidade dessa teoria, particularmente no que toca a essas situações em que, inegavelmente, havia posse, mas pela construção do Savigny, em razão da falta da intenção de ter a coisa como proprietário, haveria apenas detenção, não haveria a posse. Bom, posse, então, mudando aí, considerando a teoria do Jhering, a posse ela não significa apenas a detenção da coisa.
ela vai se revelar pela maneira como o proprietário vai agir em face da coisa. Então, o que eu tenho que perquirir não o principal não é eu verificar se existe a apreensão física da coisa e a vontade de ser dono, mas eu tenho que verificar como que o proprietário age em face da coisa, tendo em vista aí, particularmente, a função econômica. Então, eu olho como o proprietário agiria, né, em relação a uma coisa e eu vou ver se essa atuação está em conformidade com a função econômica da coisa. Parece um pouco abstrato, mas a teoria ela é bem mais fácil de ser entendida do que a teoria do Savigny. Então, o ânimos aí para essa teoria não é nada mais que o propósito de servir da coisa, de se servir da coisa como se fosse o proprietário. Então, para o Ihering, né, há nessa teoria a distinção entre esses dois elementos, mas lógico, na teoria do Savigny a distinção ela é muito mais fácil. Na teoria do Ihering essa distinção ela é mais complicada, mas a teoria ela é mais fácil de ser entendida, né? Então ele vai dizer que ao lado do corpus, né, o autor vai apresentar um elemento subjetivo bem mais brando, que ele vai denominar de affectio tenendi. Então, essa affectio tenendi seria simplesmente a consciência de ter a coisa consigo, a vontade de deter a coisa. Então, para que haja posse, de acordo com Ihering, é suficiente que a coisa se encontre na esfera de influência do possuidor, né, em particular do ponto de vista econômico. Então, a posse ela vai revelar a maneira como que o proprietário vai agir em relação à coisa. Mas eu tenho que considerar sempre o ponto de vista econômico, a função econômica daquela coisa. Então, tem posse quem se comporta como o dono, como o proprietário agiria. E a gente pode, para facilitar a compreensão disso, ver aqui alguns exemplos, né? Então, se eu pegar um lavrador e que vai deixar a colheita dele no campo, ele não tem fisicamente essa colheita, né? No entanto, ele vai conservar a posse, segundo essa teoria. Por quê? Porque ele vai agir em relação ao produto que foi colhido como o proprietário ordinariamente faz, né? Então, num caso ali de uma colheita, é comum o proprietário realizar a colheita, de repente ele deixa ali o produto do que foi colhido nas terras e depois ele vai levar para outro lugar. Então, é comum ele deixar a colheita ali e depois ele vai colocar ela em outro lugar. Então, isso não tem nada de errado, está sendo realizado o que o dono realizaria, o que o proprietário realizaria do ponto de vista econômico. Mas se eu substituir o objeto, né, então aí entra um ponto importante, que é o objeto. Então, do ponto de vista econômico, se eu substituo o objeto, eu vou ter que pensar de forma diferente, né, se o proprietário agiria daquela mesma forma com relação a um objeto diferente. Se eu pegar, por exemplo, uma joia, né, se o mesmo lavrador, ao invés de deixar a colheita no campo, ele deixa uma joia, um relógio valioso, o que vai acontecer? Nesse caso, ele não vai mais conservar a posse. Por quê? Porque não é a atitude natural do proprietário, né, agir em relação àquela coisa, agir em relação a uma joia ou agir em relação a um anel valioso, de metal precioso, ou uma corrente. Não é a atitude normal desse proprietário deixar esse bem no campo, né? Então, enquanto a colheita eu posso deixar no campo e eu continuo sendo possuidor, a joia, o anel, uma corrente, ela não vai poder mais, não pode ser deixada no campo e esperar que, diante disso, aquela pessoa vai continuar sendo a possuidora do bem. Então, veja que, do ponto de vista econômico, são bens diferentes e o proprietário vai atuar de forma diferente em relação a esses bens. Então, como o proprietário atua de forma diferente, eu vou conseguir verificar se existe ou não posse. Então, no caso da colheita, existe posse porque aquela seria a atuação diligente do proprietário. No caso da joia, não existe posse porque proprietário nenhum deixaria
a joia ali naquele local. A gente pode pensar em outras situações ainda, né? No trabalho dele, ele vai dar alguns outros exemplos. Ele fala do camponês que encontra um animal capturado, né? Foi capturado por uma armadilha, a gente pode pensar num pássaro, né? Ou algum outro tipo de animal. E a pessoa que encontra esse animal nessa armadilha, ela sabe que esse animal está sob, né, a posse, sob a propriedade de uma outra pessoa. E aí, se ele tirar esse animal dali e levar para outro lugar ou soltar o animal, né, se ele pegar o animal para ele, ele vai acabar praticando furto, né, já que ele vai ter subtraído a posse do dono. Uma outra situação, né, um madeireiro que lança a corrente, os troncos, esse é um outro exemplo que é dado pelo Iering, ele lança troncos na correnteza e os troncos vão chegar a uma madeireira que está num ponto mais abaixo no rio, né? Então, ele é cortado esses troncos na montanha e é normal, né? Uma atitude normal, economicamente, é o ponto, é a forma como se realiza isso. É normal o lenhador jogar a tora na água para ela descer a correnteza e chegar até a madeireira mais abaixo. Aí, diante disso, se eu fosse pensar na apreensão física da coisa simplesmente, eu não teria posse. Mas como essa, né, do ponto de vista da função econômica, é a forma como o proprietário age em relação a esse bem, então nós vamos ter aí sim posse, né? Então não é necessário, não é obrigatório que exista essa apreensão física, basta a atitude, atuar do ponto de vista econômico como se fosse um proprietário. Outra situação, ainda pensando aí em madeira, né? O lenhador que empilha, né, ele corta madeira e empilha em um determinado lugar, ainda que ele tenha feito isso e não esteja tão próximo da casa dele, ele não precisa de ter um poder físico aí sobre essas coisas para que ele seja considerado possuidor. Um outro exemplo, alguém que coloca material de construção ao pé da obra, né? Então, é comum na cidade, a gente vê, vai se realizar uma obra, se coloca material de construção ali em cima do terreno. Então, quando alguém faz isso, o que está acontecendo? Essa pessoa, ela é possuidora, né, porque é assim que se realiza isso, né, do ponto de vista econômico, ela é possuidora desse material de construção. Então, a eventual pessoa que passar ali, um transeunte que passar ali e retirar aquele material daquele local, ele está violando a posse e, lógico, também a propriedade, né? Então, diante desses exemplos e diante aí dessa forma de atuação, a gente tem sempre que procurar como que o proprietário agiria, né, e considerar ainda o bem, né, do ponto de vista da função econômica desse bem, não é necessário, então, muito conhecimento, um conhecimento profundo, para a gente saber se alguém é possuidor ou não. Pela teoria do Iering, a gente vai conseguir chegar à situação de possuidor ou não simplesmente pelo bom senso, né? Então, até mesmo um homem comum que não é versado em direito, ele vai poder analisar a questão da posse segundo aí o destino econômico da coisa. Então, o possuidor, para a teoria do Iering, ele não é aquele que tem um poder físico sobre a coisa, mas sim é aquela pessoa que vai agir em face da coisa corpórea como se fosse o proprietário, né? Eu não estou dizendo que ele é proprietário, mas o possuidor vai agir como se fosse o proprietário. Então, a posse, ela nada vai mais ser do que a exteriorização da propriedade, né? A posse seria a aparência, né? Se eu aparento ser proprietário, para a teoria do Iering, eu seria um possuidor, né? A posse seria a visibilidade do domínio. E aí, então, a gente tem a seguinte situação, a gente vai, portanto, proteger a posse, porque a posse, ela é a exteriorização do domínio, né? Porque o possuidor, ele acabaria sendo um proprietário presumido, né? Se eu vejo alguém numa situação de posse, provavelmente eu tenho uma situação de propriedade. Então, eu dou proteção para a posse para que haja
a proteção, uma proteção primária, aí, uma proteção anterior à propriedade. Então, a posse ela acaba servindo, a proteção possessória, né, ela vai acabar servindo como uma espécie de escudo da propriedade, né? Ela vai apresentar-se como um complemento da proteção da propriedade, da defesa da propriedade, né? Visto que, em razão aí da posse, né, por intermédio da posse, no mais das vezes, o proprietário ele vai ficar dispensado de provar o seu domínio. Então, se uma pessoa ela é proprietária de um bem, ela pode realizar a proteção desse bem a partir da demonstração de que ela é proprietária, que ela tem o domínio, ela tem o título de propriedade. Mas existe a possibilidade, né, dela realizar uma proteção mais simples, mais fácil, sem a necessidade de apresentar o domínio pela via da proteção possessória. Então, vale notar, entretanto, que, às vezes, em razão dessa defesa mais facilitada da proteção possessória em relação à proteção da propriedade, pode acontecer que o possuidor ele tenha obtido a posse de uma forma irregular, né, de uma forma imerecida, né? Mas essa daí é uma situação que a gente tem que aceitar, né? Às vezes pode acontecer de alguém ser possuidor, esse possuidor não é proprietário e ele atua defendendo a sua posse contra o próprio proprietário. E o direito vai, preenchidos os requisitos, ele vai dar essa proteção. Então, aí a gente estaria diante de uma situação de uma proteção imerecida. Mas esse vai ser o preço que a gente paga em algumas situações excepcionais para facilitar a proteção do proprietário pela via da posse. Então, assim, a gente pode pensar eventualmente em um ladrão. Um ladrão ele pode ter uma proteção possessória, mas mesmo assim é viável, é bom que a gente tenha essa proteção possessória, porque ela vai, no mais das vezes, na maioria das vezes, ela vai prestigiar, vai facilitar a proteção da propriedade. Seguindo, a gente tem um outro ponto que é muito importante para a gente distinguir uma teoria da outra, que é a detenção. Nós já vimos o que é a detenção para a teoria do Savigny, né? E, logicamente, aqui no que toca a detenção, existe uma grande divergência entre essas duas teorias. Para o Savigny, a detenção ela seria a existência do corpus sem o ânimos, né? Então, se eu tenho corpus, se eu tenho a apreensão física da coisa, mas eu não tenho a intenção de ser dono, eu tenho a detenção. Para a teoria do Iering, a forma de se ver a detenção ela é diferente, até porque a construção ela é diferente. Em princípio, a pessoa que atua como se fosse um proprietário, ela é um possuidor. Então, precisa de ser feita uma construção diferente para que se chegue ao detentor. Então, conforme a teoria objetiva, não é a vontade que vai determinar os casos em que existe mera detenção. Então, não é o ânimos que vai determinar a detenção, mas sim o quê? O próprio ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico ele vai dizer expressamente o que vai se entender, o que seria detenção, né, e não posse. Então, em princípio, numa situação em que alguém está atuando como se fosse um proprietário, parecendo ser o proprietário, ele tem posse. Mas o ordenamento jurídico pode chegar e dizer que em determinadas situações aquilo lá que seria uma posse não é uma posse. Então é a lei que está dizendo que não é posse, mas sim detenção. E aí, diante disso, nós temos aí o artigo 1198 do Código Civil, que ele vai dizer: considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com o outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas. Então, tem-se, então, que na detenção, o contato físico com a coisa ou a fruição das utilidades dessa coisa, eles vão ser realizados por conta e ordem do proprietário. Então, é isso que esse artigo está dizendo, o artigo 1198, né? Porque é naquela parte que ele vai falar, achando-se em relação de dependência para com o outro, então ele vai conservar a posse em nome dessa outra pessoa em cumprimento de ordens
ou instruções suas. E aí, então, não há que se falar aí no exercício de um direito próprio, né? Porque aí a gente está diante de uma detenção. É o caso do caseiro de uma fazenda, né? O caseiro de uma chácara. Então, ele está, num primeiro momento, se eu chegasse lá, olhasse a situação, eu acreditaria que aquele caseiro ele é o possuidor da chácara ou da fazenda. Mas depois, quando eu vou analisar melhor a situação, eu vou ver que ele está ali cumprindo ordens ou instruções de uma outra pessoa. Então, o caseiro ele não vai ser considerado um possuidor, mas sim ele vai ser considerado um detentor. Então, existe uma relação de dependência desse caseiro, desse detentor, né, que vai exercer o poder físico sobre a coisa, seguindo instruções de uma outra pessoa, em obediência a determinações dessa pessoa, que elas acabam sendo conhecidas do público em geral. Então, a primeira exceção que nós temos aí, que vai dizer o que é detenção, é o 1198. Depois nós temos aí o artigo 1208, que vai dizer: não induzem em posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade. Então, os atos de mera permissão ou tolerância, conforme o artigo 1208, eles não induzem posse, mas mera detenção. E o mesmo pode ser dito em relação aos atos violentos ou clandestinos. E esses atos violentos ou clandestinos, eles somente vão gerar a posse depois da cessação da violência ou da clandestinidade, né? De modo que antes da cessação dessa violência ou dessa clandestinidade, nós vamos ter aí simplesmente uma situação de detenção. Isso é o que determina o artigo 1208 na sua parte final. Então, nós vimos aí a posse, vimos as duas teorias da posse e vimos o que é detenção para essas duas teorias da posse. E aí, em suma, a gente pode dizer que a posse, conforme a teoria aí do Hering, ela é a exteriorização da propriedade. O direito de possuir, ele faz parte do conteúdo do direito de propriedade. E a posse é um meio de defesa da propriedade, né? Serve de escudo à propriedade. A posse, então, seria uma espécie de rota que leva à propriedade.